Olá! Olá, tudo bem? Hoje a gente está passando aqui para contar um pouquinho da nossa história para vocês. A gente já se conhece das viagens, mas hoje a gente vai compartilhar um pouquinho da onde a gente veio e por que que a gente está nessa estrada. Bom, eu nasci em Barracão, Paraná, no interior, e basicamente fui criada dentro de um sítio. Então a minha infância, minha primeira infância foi muito boa, de correr, brincar, pular, com uma família gigante, muita gente, muito primo. Então, acho que essa minha primeira infância foi uma das coisas mais marcantes e boas. E eu nasci em Planalto, também no interior do Paraná. Nós nascemos em cidades bem pertinho uma da outra, e só que fomos nos conhecer aqui em Santa Catarina muitos anos depois. Também nasci no interior, sou filho de agricultores familiares e tive também a minha infância inteira trabalhando na roça e esse tipo de coisa. Eu não trabalhei na roça, eu só brinquei. Nenhum de nós dois vem de uma cultura de pessoas viajantes ou pessoas com muito acesso, nada nesse sentido, né? As nossas famílias são muito humildes e eu não tenho muita referência, assim como o Ju, nós não tivemos muitas experiências com campismo, com pessoas da nossa família que acampavam. A minha única referência de viagem na família foi uma pessoa que me inspirou muito a viver várias coisas na minha vida, que foi a minha tia Denis, que hoje mora na Espanha, e ela que plantou a primeira sementinha do é possível, se você quiser é possível. Eu acho que essa parte é bem interessante porque a gente acompanha bastante pessoas, né, que viajam e tal, e muita gente tem essa referência de acampar desde criança, de viajar desde criança. A primeira vez que eu fiquei num hotel na vida foi a trabalho, já era velho. Essa referência de viajar, seja pequenas viagens, grandes viagens, e mesmo, inclusive no mundo do campismo, pra gente, é uma coisa que não vem de infância, não é de berço, como muita gente tem. São histórias diferentes, né? E a gente só tá falando isso porque talvez você também se identifique. Isso foi uma barreira até pra mim, num certo momento da vida, onde dava pra viajar e mesmo assim não me sentia autorizado. Porque não tem aquela história, não tem aquela vivência desde sempre, o que vai alargando, né, os horizontes da gente. A minha adolescência foi marcada principalmente pelo vôlei. Eu fui atleta desde muito pequenininha, lá nas escolas havia algumas peneiras e fui viajar aqui por Santa Catarina, fui uma vez para uma peneira em São Paulo também. Eu tinha entre 14 e 15 anos. Saí de casa com essa idade e isso me trouxe muitos recursos de viver sozinha no mundo, né? Para mim era um mundo gigante sair de uma cidade tão pequena e me virar, né, com as minhas próprias pernas. Tive o apoio da minha família, mas era uma criança, entre aspas, vivendo tudo isso. Então eu vejo que essa fase em si me ajudou muito para as coisas que eu vivo hoje. Me trouxe mais independência, mais tolerância, vontade de viver coisas novas, principalmente. E ser atleta não é nada fácil, é muito perrengue, por isso que eu acho que eu tô bem habituada a perrengue e acho que isso. E eu também, com 14 anos, olha que coincidência, Olha! Fui para um seminário, fui estudar no colégio interno. Eu queria ser padre naquela época, veja só. Ou eu achava que Não fui eu que tirei ele desse caminho, tá, gente? Não fui eu. E aí, também saí de casa, fui estudar então nesse colégio interno, que podia ir para casa nas férias e no Dia das Mães 4, 5 vezes por ano, assim, a gente realmente morava dentro da escola. Foi uma experiência muito, mas muito importante na minha vida também, porque eu saí lá do Paraná, estudava em colégio público, e a média para passar, na minha época lá, até a 8ª série, era 5. Entrei no seminário e a média era 9. E aí foi tudo novo, né? Muita coisa nova, morar num lugar diferente, foi muito difícil, assim. Você tinha aula de grego, latim? Tinha aula de grego, latim, além das matérias do 2º grau, que já, para uma pessoa que está indo da 8ª para o 1º ano, já é biologia, química, física, um monte de coisa nova, né? E eu fiquei no seminário até o 3º ano, fiz o ensino médio no seminário e depois saí. Mas foi muito bom, isso me deu uma bagagem que hoje eu agradeço muito. Eu sou formada em Educação Física e já trabalho há quase 15 anos na área. Eu me encontrei muito através do movimento. Por ter sido atleta, eu acho que isso contribuiu muito a escolher a minha profissão, mas nesses 15 anos eu consegui moldar o que mais faz sentido dentro do movimento para mim. O movimento para mim é vida, para minha vida pessoal. Eu gosto de estar em movimento, de estar em trilha, de fazer esporte. Para mim é o que me faz vibrar, é o que traz muito sentido e normalmente é o que eu busco fazer nas viagens, porque é o que faz o meu coração assim, aquele quentinho que eu sempre falo. O movimento faz isso comigo. E hoje a gente tem um espaço que eu consigo transferir tudo o que eu acho do movimento
para esse método que foi desenvolvido nesse tempo todo, de as pessoas sentirem o movimento de uma forma muito além de um exercício físico. E eu saí do seminário, trabalhei mais um tempo na roça lá com meus pais e depois eu fiz técnico em agropecuária. Sou agricolino, para quem sabe o que isso quer dizer. A formação em técnico em agropecuária é um ensino técnico, não é um ensino superior, mas abriu muitas portas para mim e logo que eu me formei eu já comecei a trabalhar na área. Trabalhava numa empresa que vendia semente, adubo, coisas para agricultura. E depois, com oportunidades da vida, emprego aqui, emprego lá, eu me formei em gestão comercial e trabalhei por 14 anos nessa área comercial, principalmente no mercado veterinário. E tudo ia bem até que quem não tem essa história, né? Então, todo mundo tem um divisor de águas na sua vida e pra mim foi entre os meus 27 e 28 anos. Aconteceram muitas coisas até aí que são pessoais, que, enfim, fazem parte da minha história, mas ali foi um marco de dizer, vou mudar de vida. Eu não quero mais viver essa realidade, eu vou construir uma nova realidade. E foi aí que a gente se conheceu, né? Coincidentemente, mas foi nesse processo. Nesse período eu mergulhei em muitas coisas. Foi onde o vegetarianismo apareceu na minha vida, o yoga apareceu com mais força na minha vida e eu comecei a observar mais os movimentos que eu fazia externo e trazer eles para dentro. Então foi realmente um divisor de águas. Eu mudei de cidade, eu fiz novas escolhas e aí eu comecei a trabalhar diferente também. Foi nesse período onde eu comecei a viajar mais, onde nós começamos a viajar mais. A gente se libertou de várias crenças, porque a gente achava que não podia, que era caro, por vários motivos. E no aniversário meu, né, de 31 de dezembro, que é um dia bem bom para fazer aniversário, a gente fez a nossa primeira viagem juntos. Essa parte de mudança de vida eu acho que é uma coisa muito complexa, mas eu comecei a perceber que isso estava acontecendo para mim lá também por 2014, 2015. Mas só foi agora em 2019 que eu realmente consegui tomar a decisão de que eu queria sair desse mundo da área comercial, queria mudar, queria fazer outras coisas que eu nem sabia o que era e que foi uma coisa realmente muito difícil assim na minha vida, porque eu estava numa empresa muito boa, estava num cargo muito bom, com um salário que não era ruim, meio que tinha conseguido tudo que eu já poderia conseguir e agora era só viver e ir continuando, né? E eu simplesmente abandonei tudo assim de uma hora para outra, né? Ninguém na empresa, ninguém de amigos, família, ninguém entendeu nada, né? Era só eu e a Cris mesmo que conversávamos muito e enfim. Era mais assim uma sensação de sair de uma coisa que tomava toda a energia, todo o tempo, toda a atenção para poder se abrir para coisas novas e tudo mais. Foi aí que apareceu o Mariscal e a Frida na nossa vida. Mas aí foi onde a gente decidiu que uma coisa que estava latente em nós era viver o novo. E por que não viver esse novo através do campismo, que fazia todo sentido pra gente. Foi onde a gente realmente disse, cara, esse é o caminho. E o campismo entrou como o caminho, talvez assim, a ferramenta. A ferramenta. Não é o ponto final, porque eu acho que isso sempre quando é um ponto final, acaba, é triste, acabou. Né? Eu já consegui. Foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha conseguido muito mais do que eu jamais tinha sonhado, assim, né, falando da minha vida profissional, me encheu o saco, assim, sabe, não tinha mais graça, não tinha mais aquela vontade, aquela energia para fazer. Então, eu vejo que hoje o campismo na nossa vida, ele é uma ferramenta, ele é realmente, assim, o caminho, não é o ponto de chegada, né? Lá atrás, ainda em 2017, 18, 19, enquanto a gente estava amadurecendo isso, a gente pesquisava muito, passava meio que assim o fim de semana inteiro assistindo canais aí no YouTube de casais, de pessoas, enfim, que largavam tudo e iam viver seus sonhos, né? E a gente nem tinha assim muito definido o que era esse sonho e até hoje talvez nem tenhamos. Mas assim, o que mexeu mesmo foi do jeito que não tá legal, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. E uma coisa que foi uma barreira é o julgamento dos outros. Por quê? A gente só tem 35 anos de idade e acha que tem um aval para viajar. Isso é uma coisa que bateu muito na gente, porque a gente vê muito casal largando tudo, tá? Mas com seus 20 anos. A gente não tá nem nos seus 20 anos que tem o aval para fazer isso, porque fazer loucura e nem é aposentado, pra tipo, não, já tá com a vida ganha e tal. Então a gente é o limbo, a gente lida com o orçamento que a gente tem.
E dentro desse orçamento, a gente optou por viver coisas. Porque normalmente a gente vai guardando. Lá na frente eu vou fazer, lá na frente eu vou fazer. A gente mudou. Não, a gente vai economizar e vai fazer as coisas agora, no nosso tempo. O que é possível. Claro, isso eu acho que é uma coisa muito... A gente é muito privilegiado por ter conseguido, né, nessa vida fazer isso. Conseguido guardar um pouquinho de dinheiro, continuar trabalhando e começar a viver essas experiências ainda enquanto a gente tem juventude, que a gente tem saúde, que a gente tem disposição, do que só quando se aposentar, que é o que a maioria das pessoas consegue, né? Quando a gente volta de uma viagem, a gente tá assim querendo falar, né, querendo contar para as pessoas. Só que as pessoas que não foram viajar não querem saber, né? É natural, isso é natural. Há um conflito de interesses, de ideias, de conversa, né? Porque, pô, você quer falar tudo, onde você foi, o que você fez, o que você comeu, o que você visitou, e a pessoa, tipo, tá vivendo a vida dela, nem foi viajar, ela nem tá pensando nisso. Isso acontece muito quando um familiar vai viajar, o outro fica, um amigo foi viajar e quer contar pro outro, o outro nem tá aí pro peixe. E aqui é um canal de comunicação onde a gente tem as nossas experiências. E você que está aí assistindo quer saber, você se interessa, então a gente fica muito feliz de poder conversar com você. É verdade. Porque você está querendo essa informação, você está buscando, está pesquisando, seja para comprar o teu trailer, seja para saber se aquele camping, como que é aquele camping, tem uma opinião, seja para... Até para sonhar. Um roteiro de viagem, para sonhar, para tudo. Eu acho que isso é um ponto muito positivo que as redes sociais nos proporcionam hoje. De conectar pessoas que nem se conhecem, que nunca se viram na vida, mas que têm esses interesses em comum e que na vida real, né, no círculo de pessoas reais que a gente convive, pode ser que não tenha nenhuma pessoa pra gente poder conversar sobre isso. E aqui a gente tem. E vocês não sabem como a gente fica feliz quando vocês mandam uma mensagem, quando vocês falam pra gente, quando vocês perguntam pra gente alguma coisa. Às vezes vocês perguntam coisas que a gente não sabe, a gente vai lá, pesquisa, porque é como se fosse um amigo perguntando mesmo. Isso é verdade. Aí eu me sinto assim, pô, o cara tá perguntando, eu tenho que ajudar, eu tenho que pelo menos, né, dar uma luz. Então realmente esse é um ponto que é muito legal. Mandem mensagem pra gente, seja por aqui, seja lá pro Instagram, a gente sempre vai responder. Então, o que significa o Enfim Livres? Para mim, o Enfim Livres é realmente um caminho de entender o que é liberdade. Ou melhor, viver um pouquinho de liberdade. Cada viagem, cada planejamento, cada lugar novo, eu sinto realmente como se meu corpo inteiro vibrasse. Como se eu tivesse capacidade de dominar o mundo. É muito louco isso, porque é essa sensação. Para mim, um dos exemplos mais marcantes foi a canoa havaiana no Rio Arapiuns. Por eu estar fazendo um esporte, me arrepio até agora, mas por eu estar fazendo um esporte, por eu estar em meio à cultura, a nossa história, a história do Brasil em essência, pessoas do bem, amigos e aquela abundância de natureza, cara, isso pra mim, assim, é liberdade. É viver aquilo, é viver aquela experiência. E não é linear, não é pra sempre. Ela é uma experiência. Então, pra mim, o Projeto Enfim Livres é uma experiência. Gente, o nosso principal intuito é viajar muito mais tempo do que a gente viaja hoje. A gente tem uma meta muito clara, que é viver no mínimo 1 ano na estrada. A gente vem trabalhando muito para isso na nossa empresa e no Projeto Enfim Livres. Então, a gente tem essas duas frentes hoje, que é uma caminhada. A gente queria meter o louco, ser essa pessoa de meter o louco, e a gente não consegue. A gente já entendeu que pra gente isso não faz sentido. Então a gente tá mudando a rota do navio pra viver pelo menos esse 1 ano na estrada. E pode ser que isso não aconteça tão logo, a gente tá ciente disso, principalmente por todo o cenário do que a gente está vivendo, seja no Brasil, seja no mundo todo, né? Agora, por exemplo, hoje é domingo, 10 e pouco da manhã, e a gente tá aqui em casa, a gente queria estar na estrada. Sim. Só que com o diesel a R$7, não dá pra gente ir, entendeu? A gente só tá viajando menos por conta da economia. Não tem como a gente se sustentar na estrada. Principalmente pelo combustível, né? Porque senão... É porque é a parte mais cara, vocês já viram nossos vídeos. Metade... metade é combustível, e com esse preço é impossível. Então a gente tá viajando pouco, realmente, muito menos do que a gente gostaria por causa do diesel. E você assistindo esses vídeos, falando com a gente, nutrem os nossos sonhos, isso é muito legal. E também contribui assistindo o vídeo, compartilhando, comentando.
a gente viver esse sonho o quanto antes. É isso aí, gente. Vocês não sabem o tanto que faz sentido pra gente ter vocês aí, ter a companhia de vocês. A gente nem se conhece, mas quando a gente conhece algumas pessoas, a gente fica muito feliz, tipo, caramba, parece que é amigo de muito tempo, porque a gente tem os mesmos assuntos, né? A gente tem os mesmos interesses. E é isso que essas comunidades, né, essas tribos assim da internet vão dando pra gente, né? Eu acho que tem muita coisa negativa na internet de forma geral, nas redes sociais e tudo. É um vício, enfim. Acho que todo mundo sabe da parte negativa, mas a gente não pode esquecer, né, desse lado positivo, né? Que é realmente conectar pessoas que têm interesses em comum e que não teriam oportunidade de se conhecer de outra forma, né? Então, eu acho que é um mundo que vale a pena ainda a gente continuar investindo. E agora você conhece um pouco mais de Cris, um pouco mais de Ju e continua acompanhando a gente nos nossos vídeos, as nossas aventuras. Em breve a gente vai realizar uma das nossas metas e em breve mesmo. Então é isso, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha, envia para as pessoas que querem conhecer um pouquinho da gente também e a gente se vê no próximo vídeo. Bela, tu viu que eles assistiram o vídeo até o final, Bela? Tu viu que eles vão dar até uma curtidinha e vão mandar para um amigo. Tu acredita? São os queridos, né, Bela?